Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mac Tests e hoje vamos fazer um teste, no mínimo, diferenciado. Mas antes de começar, eu peço a gentileza de você se inscrever no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho para notificações de novos vídeos, que isso ajuda bastante a gente com o algoritmo. Então, bora pro vídeo! Então galera, hoje eu tô aqui, já são 7h11 da manhã, eu tô saindo para ir pro trabalho e a gente vai fazer o seguinte teste, tá? Eu já observei que ao utilizar o Cruise Control no carro, principalmente em situações rodoviárias, de velocidade contínua e velocidade um pouco maior, é possível economizar combustível. Será mesmo? É verdade? Então hoje nós vamos fazer esse teste, tá? Nós vamos fazer em 2 dias diferentes. Hoje eu vou pro trabalho, a gente vai zerar aqui o ADAC, já vamos zerar aqui o parcial, a gente vai deixar ele zerado, tá? Pronto, zerado o trip A. Zerado aqui no meio o consumo médio. E o que a gente vai fazer? Hoje eu vou fazer o deslocamento de ida e volta do trabalho, até o trabalho de volta aqui para casa. E eu vou dirigir na velocidade da via. A gente vai já colocar a condição de contorno de que a gente não vai ultrapassar 100 km por hora, tá? Com essa condição. E eu vou dirigir de forma inconstante, que é como a gente dirige normalmente. Às vezes a gente acelera um pouco, desacelera um pouco, faz uma ultrapassagenzinha, acelera um pouquinho mais, às vezes menos. Esse vai ser o trajeto de hoje. E no próximo trajeto eu vou fazer exatamente a mesma coisa, no máximo 100 km por hora, exatamente a mesma distância. A gente vai ver aqui na parcial e a gente vai comparar se é possível economizar combustível, ou seja, aumentar a sua média de consumo de combustível apenas utilizando o Cruise Control em situações em que você pode fazer isso, que normalmente são situações rodoviárias. Vamos acompanhar o teste e vamos ver o que vai dar. Será que é mais econômico? Ó galera, aqui então a gente tá na BR-277, né? Ela tem um limite de 80 por hora. Aí estamos dirigindo aqui abaixo do limite. O pé normalmente ele não é tão preciso, né, quanto o Cruise Control, então às vezes a gente acelera um pouco, desacelera um pouco, também tem influência por causa do trânsito nesse sentido. Mas nessa parte do teste aqui, então estamos na 277 indo pro trabalho sem o Cruise Control. Fala galera, fim do expediente, fim da jornada de trabalho. Vamos fazer a segunda perna do teste, então, do trabalho até em casa. E vamos ver no final dessa perna, então, a conclusão da parte do teste, rodando sem usar o Cruise Control. E aí vamos ver quanto deu de consumo médio. Então, acompanhe. Então, terminamos a primeira etapa do teste do Cruise Control. Então, hoje fizemos ida e volta do trabalho sem utilizar o Cruise Control, evitando ao máximo passar os 80 km por hora, tá? Para explicar um pouco do trajeto para vocês, que vai ser, que foi o que foi hoje e é o que vai ser quando a gente comparar com o Cruise Control. Ele é um trajeto que 30% dele aproximadamente a gente roda aqui na linha verde em Curitiba, quem é de Curitiba vai saber, mas é uma via rápida, com radares e velocidade máxima de 70 km por hora. E aproximadamente os 70% restantes desse caminho que eu faço é na BR-277, tá? No trecho que eu pego, a maior parte dela tem a limitação de 80 km por hora. Então, aqui vocês vão entender mais ou menos que perfil de velocidades que a gente vai ter nesse teste, tá? Então, eles ficam aí em torno dos 80 km por hora, 75 na média. Um pontinho ou outro pode passar para uma ultrapassagem, mas essa é a visão geral. Sem mais delongas, vamos para o resultado dessa primeira parte. Então aqui, como vocês podem ver ali, hoje de manhã, antes de sair, então eu zerei o odômetro. Chegamos então a 46,2 km rodados hoje, tá? E sem usar o Cruise Control, tendo variações ali de aceleração que é normal do pé humano, às vezes acelerar, às vezes diminuir de forma um pouco inconstante, a gente teve um consumo médio aqui no painel, no computador de bordo, de 11,8 km por litro, tá? Foi um consumo muito bom, inclusive me impressionou. Eu acho que a questão do movimento e ter ficado nos 80 km por hora ajudou bastante a ter esse consumo muito bom de média. Bom galera, então estamos aqui num novo dia para fazer a segunda parte do teste de consumo de combustível usando a função Cruise Control. Então vocês viram aí na primeira parte do teste esse trajeto de ida e volta do trabalho sem usar o Cruise Control, acelerando, desacelerando conforme, né, o nosso próprio pé. E hoje a gente vai fazer exatamente o mesmo trajeto, estamos um novo dia aqui, mas dessa vez a gente vai fazer usando a função Cruise Control. Então aqui hoje o nível de combustível está bem parecido com o da última vez, então a gente está falando aqui quase que exatamente do mesmo peso do carro para não ter influência aqui no teste.
O odômetro aqui, Trip A, já está zerado para a gente ver exatamente a mesma distância e depois ver aqui o consumo médio que a gente vai conseguir fazer hoje usando a função Cruise Control. Explicando um pouco dessa função, né, para quem não conhece, o Cruise Control ele é uma funçãozinha que alguns carros têm de justamente velocidade de cruzeiro. Então você define qual velocidade você quer que o carro ande de forma contínua, você seta essa velocidade e ele vai seguir acelerando e compensando as desacelerações para manter exatamente aquela velocidade. O que a gente está querendo ver hoje? A gente está querendo ver se, usando essa função, a gente consegue ser mais econômico, visto que a gente mantém sempre a aceleração ali próxima de zero para se manter somente a velocidade constante, e vamos ver se isso de alguma forma melhora o consumo de combustível. Aqui agora a gente está na BR-277, é 80 km por hora, a velocidade da via, então tá ali 80 km por hora, Cruise Control, e vamos continuar aqui na velocidade. Ó, pessoal, aqui a gente está num trechinho que desenvolve um pouco mais, então subi um pouco a velocidade do Cruise Control, mas mantemos a velocidade controlada eletronicamente sem usar aqui o pedal do acelerador. Bom, pessoal, então fechamos a primeira perna aqui dessa segunda parte do teste. Cheguei no trabalho, agora é trabalhar ao dia e no final fazer o trajeto de volta para a gente. Fim do expediente aqui, fim do trabalho. Vamos ver então como que fica essa segunda parte agora retornando do trabalho até em casa, continuando essa segunda parte do teste, que é usando o Cruise Control nesse trajeto. Bom, pessoal, esse primeiro trechinho aqui da 277, velocidade de 110 km por hora, então eu estou aqui, setei ele a um pouquinho menos de 110 para seguir a velocidade do fluxo aqui de tráfego. E esse último trechinho aqui dessa parte do teste com o Cruise Control, então linha verde aqui, 70 km por hora, setados no Cruise Control para fechar o último trecho até a chegada aqui em casa. Bom, galera, fim então do teste, hoje fazendo essa segunda parte com a função do Cruise Control no deslocamento, exatamente o mesmo deslocamento que a gente fez não utilizando a função para ter a base comparativa. Então tá aqui, hoje nessa segunda parte a gente fez 46,2 km, exatamente o mesmo trajeto da última parte do teste. E aqui chegamos então a um consumo médio de 13 km por litro usando o Cruise Control. Bom, pessoal, com isso então a gente conclui esse teste comparativo de consumo de combustível usando e não usando a função Cruise Control. Antes da gente ir para esses resultados comparativos finais, é importante a gente pontuar algumas coisas. Rodando numa mesma condição, saindo no mesmo horário, em dias parecidos da semana, até o primeiro teste foi feito numa quarta-feira e essa segunda parte com o Cruise Control foi feito numa quarta-feira, em horários praticamente idênticos de saída de casa e o trajeto, tanto na ida quanto na volta. Sempre vai ter uma diferença de tráfego dos outros carros, questão de trânsito, então nunca vai ser exatamente o mesmo perfil de velocidades, considerando principalmente que esse é um teste prático na rua, então isso precisa ser levado em conta para essa questão de resultados. Aqui a gente vai ter pelo menos uma ideia, né, de diferença de consumo usando a função Cruise Control e não usando a função Cruise Control, andando exatamente na mesma distância, no mesmo trajeto, sendo os 2 dias os exatos mesmos, 46,2 km rodados. Bom, então, como vocês estão vendo aqui na tela, na primeira parte do teste em que a gente rodou sem usar a função Cruise Control, somente controlando a velocidade ali no pé, a gente teve um consumo de 11,8 km por litro, que foi muito bom, mas vocês viram ali, usando a função Cruise Control com uma velocidade constante, a gente chegou num consumo médio exatamente no mesmo trajeto de 13 km por litro. Considerando então esses dois perfis, a gente teve aí um acréscimo, né, um ganho de economia de combustível usando a função Cruise Control de 10,2% aproximadamente de aumento ali na média de consumo de combustível usando a função. E resta nos perguntar, né, o porquê disso. Bom, em termos de consumo de combustível, é sempre ideal que o veículo se mantenha num estado de repouso, ou seja, aceleração igual a zero. Para a gente ter aceleração igual a zero, a gente precisa ter velocidade constante. No nosso pé, é muito comum a gente ter acelerações e desacelerações, até por conta da distração e também o caráter humano na questão de guiar o veículo. Então, essas pequenas acelerações e desacelerações sempre vão, via de regra, depende muito também
do perfil de condução e de cada condutor para cada condutor, mas essas pequenas variações são o que, a longo prazo, acabam aumentando o consumo de combustível. Com o Cruise Control, a gente acaba chegando mais perto desse perfil de aceleração igual a zero, ou seja, corpo em repouso e movimento constante, e isso ocorre porque a gente define e seta a velocidade para que ela permaneça ali constante. O que acontece? O motor e todo o conjunto motriz do veículo ele precisa somente compensar as forças resistivas aerodinâmicas e de resistência à rolagem, ou seja, é apenas isso que ele precisa acrescentar de aceleração para vencer essas resistências e se manter com a velocidade constante. Então é o perfil ideal para o consumo de combustível, porque o veículo está em estado de repouso, quase não tendo nada dessas acelerações e desacelerações de forma ali contínua, garantindo assim um regime permanente e melhorando o consumo de combustível, no caso, reduzindo a injeção de combustível e mantendo ali a velocidade sempre constante e a aceleração próxima de zero. Vale ressaltar que o uso da função Cruise Control sempre deve ser bem avaliado em qual via você está usando, se existe espaço para os veículos da frente, se existe uma velocidade constante de fluxo. É muito difícil no dia a dia, muito focado em cidade de anda e para. Aqui vocês viram, é um trajeto que no meu circuito aqui de ida e volta ao trabalho, eu pego trechos de velocidades constante, com fluxo, sem tantos semáforos, praticamente não pego nenhum semáforo no caminho, então ele permite a utilização da função Cruise Control, mas isso precisa ser sempre bem avaliado para que você possa usar e ter também esse tipo de ganho em economia de combustível. E de fato, ele mais se destacaria seria justamente usando em viagens, em rodovia, em que você tem longos trajetos de velocidade constante, velocidade mais alta, às vezes você tem menos movimento. Então, nesse cenário, é o ideal para você usar o Cruise Control, aproveitar para economizar combustível, deixar só a ECU trabalhando e injetando e acelerando ali o suficiente para manter aquela velocidade e você até se preocupar com outras coisas e ter uma atividade ali acontecendo a menos ao longo da condução do veículo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo de teste do canal MetTests. Espero que vocês tenham gostado desse teste comparativo. Deixem nos comentários quais mais testes vocês gostariam de ver nesse formato de utilização dos veículos. Espero que vocês tenham curtido. Lembrem de deixar o like, que isso fortalece muito. Se inscrevam no canal para acompanhar novos vídeos de teste. Também ativem o sininho para receber notificações de novos testes. Espero muito que vocês tenham gostado e espero ver vocês na próxima. Um grande abraço e tchau!